Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos juntos. Quando Jesus começou a proferir o seu sermão, e deve ter sido incrível, porque foi a primeira vez que Jesus, então, de uma forma bem pública, e diante de uma grande multidão, e também rodeado dos seus discípulos, ele começou a proclamar e a ensinar o seu sermão e as bem-aventuranças tão conhecidas. A primeira delas, então, é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado significa feliz. Então, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí a gente para pensar a importância disso que Jesus está falando, porque a Bíblia diz que pertence aos pobres de espírito o reino dos céus. E o que é um pobre de espírito? Quando Jesus fala pobre de espírito, isso não tem uma conotação pejorativa, mas pelo contrário, a raiz dessa palavra tem a ver realmente com aquele que é mendigo de espírito. O que isso quer dizer? É uma pessoa que sabe que precisa totalmente de Deus, que precisa de Jesus, que necessita de ajuda. É tão verdade que Jesus, quando em determinados momentos se aproximou de várias pessoas, todas elas precisavam de ajuda, todas elas precisavam de socorro. E Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado aquele que é mendigo de espírito. O mendigo, ele sabe que só vai comer se alguém lhe der, só vai se vestir se alguém se compadecer, só vai se alimentar se alguém se compadecer, só terá algum dinheiro se alguém se compadecer dele. Então, essa é a condição em que Jesus fala para ser uma pessoa feliz e herdar o reino de Deus. De espírito, ele tem que ser alguém que realmente necessita. O pobre de espírito vai herdar o reino de Deus. Um bom momento para a gente pensar como está o nosso espírito e como nós somos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém e amém.